Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em O Clube da Cereja. Hoje eu vou ensinar para vocês uma caneca de Natal encantadora. A gente vai trabalhar toda ela com boneco de neve, que é uma fofura, que todo mundo adora, um personagem bem utilizado nessa época, então dá para ganhar uma grana boa aí fazendo essa peça. Essa caneca aqui, pessoal, eu mostrei lá nos stories do Instagram quando eu comprei. Ela é uma caneca diferentona, eu comprei na Shein, mas assim, não se apeguem, tá? Porque ela tem já essa tampa aqui de porcelana, que nós também vamos decorar, e ela também tem essa colher, que nós também vamos decorar. Então, a gente vai decorar ela todinha, a caneca, a tampa e a colher. Mas não se apeguem se você não tem uma caneca dessas. Você pode utilizar a técnica que eu vou aplicar aqui na frente, fazer só a decoração da frente. Você pode mandar fazer as tampas de madeira. Eu sempre indico lá no Instagram o pessoal da Pintec Wood, que é onde eu mando fazer as minhas tampinhas de madeira de pinos e fica lindo. Então, vocês podem fazer assim também, tá? Mandar fazer a tampinha de madeira, pegar uma colherinha aí avulso e montar a sua própria caneca. Não precisa ser exatamente essa, até porque essas aqui, não vou mentir pra vocês, o preço é salgadinho, tá? Eu acho que essa daqui eu paguei R$ 40. Então, talvez não é tão interessante para revenda. Mas, para conteúdo de aula, é bem legal, porque o que vocês têm que levar em conta são as técnicas. Então, vocês vão olhar aqui pra técnica e não pra caneca, certo? Porque todas as técnicas que eu vou ensinar aqui, vocês podem aplicar em uma caneca simples, em uma tampinha de madeira, em uma colher simples, certo? Além da caneca, a gente vai precisar também de bolinha acrílica. Essa daqui é uma bolinha número 80, ela tem, então, 8 centímetros aqui de diâmetro. E eu vou utilizar a metade dela, que é essa metade que tem esse encaixezinho, porque ela é um pouco mais alta do que o outro lado. Então, eu vou usar só essa partezinha aqui, ok? Vamos precisar também da nossa Super Cherry Glue, cola caneca, se você não quer ter problema de biscuit soltando da caneca. Então, se você não comprou ainda, você precisa. Melhor cola do mercado para não soltar a biscuit da caneca. Lembrando de que, para você ter o efeito desejado, você tem que aplicar corretamente conforme eu ensino, certo? Se ficar ar, vai soltar. Se não limpar a caneca corretamente, antes de aplicar, vai soltar. Então, tem que colocar certinho da forma que eu explico. A gente vai precisar também de mais alguns materiais aqui, como a nossa cobertura fake, ou glacê fake, você pode utilizar também, da arte de massa. Eu vou usar a cobertura, que é o que tá aqui na minha mesa. Você pode usar o glacê, que também dá pra fazer, tá? Na cor branca. Massinha de biscuit, na cor branca, branquíssimo. Vamos precisar também de um tomzinho de bege aí pra gente fazer uns detalhes. E bolinha de isopor branca, que eu mostro depois no final, quando a gente for pra essa parte, ok? Então, eu vou iniciar fazendo o bonequinho na caneca. Vamos começar aplicando aqui na parte da frente da caneca o nosso bonequinho de neve. Pra gente começar a fazer o nosso boneco de neve, nós vamos precisar de 12 gramas da massinha branca pra cabeça e 23 gramas pro corpinho. Usem massa branco branquíssimo, se você não tem o branco branquíssimo, se você tem o branco comum, coloca uma gotinha de anis pra clarear, porque senão quando a massa seca, quando é o branco comum, ela fica amarelada e não fica legal. Fica muito mais bonito quando fica bem branquinho, tá? Então, eu tô usando aqui o branco branquíssimo da Policol, então eu não preciso clarear. Mas se aqui você tem aí aquele branco comum, então você tem que resolver isso, tá? Então, aqui, bolinha de 12 gramas pra gente fazer a cabeça. Eu vou achatar um pouquinho. Vou marcar aqui a área dos olhos. Aí, eu vou separar aqui, ó, as bochechinhas. Lembram da nossa aula da semana passada? Do Ginger? É a mesma carinha, praticamente, que a gente vai fazer. Só que aqui em 2D, porque vai preso na caneca, né? Então, a forma de modelagem é diferente, mas o resultado final vai ser ali aquele rostinho bem fofinho. Se vocês não assistiram ainda, dêem uma olhadinha lá na aula da semana passada, que vale muito a pena. Ficou uma peça muito fofa, muito bonita. Ó.
Ó, modela a bochechinha, deixa assim, redondinha. Vamos marcar o cantinho da boca. Como aqui a cabeça é bem menor do que aquela que eu fiz na semana passada, e eu não tenho um boleador tão pequenininho, então eu vou usar esse lado aqui da ferramenta de agulha pra marcar os cantinhos. Marcar a boquinha. E vem marcando aqui também. Mesma coisa, gente, daquele rostinho lá que a gente fez. Da Ginger. Vamos dar uma suavizada. E já vou colocar os olhinhos. Os olhinhos a gente vai colocar quando isso aqui já estiver fixo na caneca, tá? Agora aqui uma coisa muito importante, nós não estamos trabalhando com molde de silicone, então a nossa peça atrás, ela não tá reta. E a gente precisa deixar ela reta para que a aderência seja total na hora de colar na caneca. Então, a gente vem e faz esse movimento aqui, ó. Vai dando essas beliscadinhas. E vai deixando retinho aqui na parte de trás. Isso é bem importante, tá? Porque se você só tacar na caneca sem deixar essa superfície reta, vai ficar ar. E aí, vocês já sabem o que acontece, né? Vai soltar da caneca. Porque aí não tem cola que faça milagre, tá? Tem que fazer do jeito certo. Então, ó, deixei bem retinha. Agora, eu vou aplicar a minha colinha. Sempre com um pincelzinho. E sempre bem espalhada. Sem excesso nenhum. Vou posicionar aqui do jeitinho que eu quero, vou deixar a cabecinha assim mais de ladinho. O boleador aqui é pra me ajudar a dar uma demarcada na área dos olhos, tá? Aí, eu vou dar aquela descidinha que eu já ensinei pra vocês lá na caneca da Mini. Vamos dar aquela descidinha aqui pra deixar isso aqui bem rente. Bem rente mesmo. Ainda mais que essa caneca aqui, ela não é reta, né? Ela tem esses detalhezinhos. Então, eu preciso ter bastante cuidado pra não deixar nem um pedacinho sem. E aí, vem com um pincelzinho umedecido e passa aqui nas bordinhas, pra ter certeza de que essa massinha não vai subir. Quando secar e encolher, né? Então, esses cuidados, assim, são bem importantes pra gente garantir a aderência, a boa aderência na caneca.
Aqui já tá bom. Agora eu vou fazer, então, a textura, também com a nossa escovinha. Não adianta fazer a textura antes, é melhor fazer quando já tá aqui na caneca, é bem mais fácil, tá? Vai dando batidinhas. Ó, aqui eu coloquei, então, o olhinho, eu tô usando esse aqui, ó, R065P, da Stylier. É o mesmo modelo que eu usei no Ginger da semana passada, só que ali eu usei o M, aqui eu tô usando o P, tá? Eu coloquei, posicionei o olhinho e empurrei lá pro fundo, porque é importante a gente fazer isso, senão quando seca fica com o olho esbugalhado. Então, sempre empurrem o olhinho pro fundo, certo? Agora, eu vou colocar o corpinho. Modelei aqui, então, uma coxinha. E fiz aquele procedimento atrás pra deixar reta. Já apliquei a cola. E vou posicionar aqui na caneca. Vou colocar a textura e fazer aquele mesmo acabamento que eu fiz aqui. Puxando a massinha para deixar rente a caneca e depois aplicando o pincel umedecido para selar bem direitinho. Vou dar sequência aqui já no início dos outros dois bonequinhos, que vai na tampa e na colher, enquanto a gente tá trabalhando com a massinha branca, tá? Então, pro corpinho, eu vou precisar de 8 gramas e pra cabeça 7 gramas. Os dois têm a mesma medida, tanto que vai na tampa quanto que vai na colher. Então, o corpinho com 8 gramas. Eu vou fazer uma coxinha. E uma bolinha pra cabeça. Porque daí, esses bonequinhos, eles são um pouco mais simples. Eles não têm o rostinho assim, com aquela boquinha e tal. São um pouquinho mais simples, tá? Isso aqui. Aí, a gente vai marcar. Que nem a cabeça, eu marco assim, ó, que é mais fácil. Que ela é redonda, né? Então, a gente consegue fazer assim, ela fica bem, uma textura bem legal. Pena que no resto não dá pra fazer assim, que eu já tentei e não fica muito bom. Mas, ó, a cabecinha assim. Aí, a gente já vai botar aqui uma colinha branca. E cola. Ó. Fazer os dois iguais, tá? Um deles vai ser pra gente pôr na colher, o outro vai ser pra pôr na tampa. O que eu queria colocar na tampa, eu já apliquei a Cherry Glue ali embaixo, a nossa cola vidro, e já fixei aqui na tampa. Então, eu vou trabalhar a peça todinha depois de seca, já aqui presinha na tampa, não tem perigo de soltar. E esse aqui, eu já vou fixar na colher. A gente também já pode fixar na colher. Pra quem pergunta sempre se essa cola também serve pra metal, se a aderência é boa, é excelente. Pode usar também no metal. Então, eu faço o seguinte. Passo um pouquinho aqui, ó. Eu já passei um paninho com álcool aqui pra tirar gordura, sujeira, o que possa ter. E já vou fixar aqui. Aqui eu posso fazer isso agora, com a peça assim úmida, porque como é um bonequinho de neve, então eu não vou ter grandes problemas em deformar. Eu consigo ir ajustando ele aqui mesmo. Se fosse um doce, alguma coisa assim que requer que tenha mais, que a peça esteja mais sequinha para não deformar, aí pode usar igual essa colinha, tá? Só daí tem que fazer a abertura depois que a peça tá ressecadinha. Aqui eu vou conseguir usar assim mesmo. Então, já vai secar aqui, preso na própria colher, essa estrutura aqui pro meu boneco de neve.
com o boleadorzinho, eu vou fazer 2 furinhos aqui pra área dos olhos, que depois eu vou fazer de massinha, porque aqui a gente não vai colocar olho adesivo, né? É muito pequenininho. Vou furar lá o outro também. Para fazer as pantufinhas, eu peguei 2 medidas de 6,5 gramas de massa. Essa cor aqui é o Siena, da Policol. Modelei, então, coxinhas, como se fossem sapatinhos, desse jeitinho aqui, bem simples. E já passei a textura também. Aí, eu vou colar aqui nos pezinhos, pra fazer os pezinhos. Aí, eu vou aplicar, então, um pouquinho da cola aqui em cima e um pouquinho aqui atrás, ó. Já dei a beliscadinha pra deixar reto aqui atrás, onde vai ficar rente na caneca, tá? Então, tem que fazer isso em todas as pecinhas, isso é bem importante. Então, a pantufinha vai ficar assim. Aí, eu vou clarear um pouco, misturando com branco, esse tom, pra deixar assim, ó, um tom mais claro pra gente fazer o blusão. Porque o nosso boneco, ele vai estar usando blusão, gente. Ó. Abre a massinha, tá? Posiciona aqui uma tirinha só. Vai ser feito acabamento depois. Corta aqui os excessos. Não precisa se preocupar tanto aqui, com esse pedacinho aqui, porque vai o bracinho. Os pequenininhos vão ter aquele bracinho de galho, mas esse aqui, ele vai ter bracinho mesmo, de bonequinho. Então, não precisa se preocupar aqui, tá? Vai assentando a massa direitinho aqui no pescocinho. Como aqui eu quero um efeito de lã bem puxadinho, eu vou fazer assim, ó, com a pinça, tá? Então, é só ir, ó, vai puxando pra dar esse efeito de lã bem puxadinho mesmo. Aquilo que vai saindo, você coloca de volta, tá vendo? Ó, vai saindo assim na pontinha, coloca de volta e aperta, que aí vai dar um efeito bem bacana. Então, vou fazer essa textura aqui de lã no blusão dele. E depois, a gente vem com acabamento na parte de baixo. E já coloca os bracinhos e a gola. Ficou assim. Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó. Peguei uma tirinha, deixei ela um pouco mais gordinha, tá? E eu vou marcar toda ela com a minha agulha, pra gente fazer ali a barra do blusão. Então, já vou deixar marcadinho antes de aplicar ali na peça, porque fica mais fácil, tá, gente? Então, a gente já faz logo. Evitem usar ferramentas cortantes, que nem a esteca ou a gravata, porque o objetivo aqui é só marcar e não cortar. Uma agulha fina assim é mais eficiente nesses casos. Porque se você usar uma faquinha ou uma gravata, o que pode acontecer? Quando ele secar e encolher, pode abrir. E assim não, assim ele tá com a marcação mais arredondada, então é melhor, tá? Aplica um pouquinho de cola aqui. E vem com o acabamento. Cortamos o excesso e fica assim, com esse acabamento bem bonito, bem perfeito. Agora, a gente vai colocar os bracinhos. Para os bracinhos, 3 gramas para cada braço. Modela a coxinha, dá aquela beliscadinha atrás para deixar reto. Essa parte aqui, eu vou marcar já o punho da roupa.
E já vou fazer aqui essa marcação aqui também do detalhezinho. Marca aqui agora pra tirar o excesso. Já corta, ó, pra deixar retinho. Ó, fica bem perfeito, tá, gente? Dá uma reforçada aqui. E aí, é só a gente aplicar agora na caneca e fazer o efeito da lã desfiada aqui com a pinça. Esse aqui ficou bem rente a caneca. Fazendo aquele acabamento, tem que fazer em todas as etapas. E esse outro eu joguei aqui, ó, por cima do corpinho, que ele vai estar segurando uma bengalinha. Então, por isso que eu posicionei dessa forma, tá? Aí, agora, a gente vem com a pinça, fazendo aqui o trabalho na manga. Olha, gente, que coisa mais fofurenta. Aqui a gola, eu fiz exatamente como eu fiz aqui no acabamento, tá? E aí, eu colei aqui alguns confeitos de Natal pra fazer como se fosse a estampa, ou um bordado no blusão. Acho que ficou super fofinho. Aí, coloquei aqui também o narizinho, eu usei essa mesma cor aqui que eu usei pra fazer a pantufa, tá? Vocês podem fazer o narizinho de cenoura, como vocês preferirem, mas aqui como eu tô seguindo esse estilo, porque essa peça aqui é inspirada em uma peça de uma artista argentina que eu peguei no Pinterest, só que ela fez ele grandão, em 3D. E eu adaptei ele pra fazer na caneca. Então, tô fazendo do meu jeitinho, né? É uma inspiração e não uma cópia. Tô fazendo aqui com as alterações que eu acho que vai ficar bacana na caneca. Então, mas eu acabei pegando da referência dela também esse nariz que eu achei que combinou mais com esse estilo de personagem do que a cenourinha tradicional que a gente costuma colocar no narizinho, que eu até vou colocar nos pequenininhos, a cenourinha, tá? Mas esse aqui vai ser com o nariz bolinha. Agora, aqui pra gente fazer a touquinha, eu peguei 5 gramas dessa massa bege. Aí, eu modelei assim, ó, tipo um quibinho, tá? E fui achatando ele na mão mesmo. Na mão. Eu vou vir aqui com um bolhador pra me ajudar a deixar isso aqui um pouco mais curvadinho. Pra ficar mais fácil de eu encaixar ali na cabecinha dele. Ó. Essa aqui é a primeira parte da touca, ainda vai o acabamento, tá? Mas é isso aqui. Aí, eu vou colar agora aqui com a colinha. Bom, aqui, então, eu fiz o acabamento na touquinha, tá? Aí, já coloquei as orelhas, coloquei aqui um olhinho resinado e o narizinho. Depois, a gente só vai colocar o chifrinho. Já coloquei também as mãozinhas, 1 grama pra cada mão. É só uma bolinha com textura, coladinho. Aqui eu pus ela assim, com a bengalinha, conforme eu disse que faria. E já finalizei aqui a carinha das pantufas. Bem simples, ó, só bolinha, bolinha, não tem segredo nenhum. Depois, a gente vai fazer uma pinturinha aqui, um ponto de luz pra dar um acabamento. E aí, agora, a gente vai modelar o chifrinho, a galhada, né? Pra colocar aqui na touquinha. Mas olha só, gente, tá muito gracioso, né? Uma fofura, uma gracinha. Aqui em cima da tampa, eu apliquei a cobertura fake, branca. Não é o glacê, é a cobertura. O glacê, ele não fica, ele solta depois que ele seca, porque eu testei. A cobertura, ela fica, gente. Então, a cobertura fake da arte de massa, você pode aplicar direto em cima da porcelana, que ela não solta. Não precisa passar cola, nada. Eu simplesmente apliquei com um palitinho, fui dando batidinhas e consegui esse resultado aqui. Depois de seco, eu vou mostrar pra vocês como realmente não solta. Aqui eu fiz com cuidado pra não avançar muito nas bordas, porque depois vai o globo. Então, a bolinha acrílica, né, que a gente vai fazer simulando o globo. Então, por isso que eu não fiz tão pras bordas, que depois das bordas a gente vai passar um pouquinho dessa cobertura aqui no globo também. Mas, olha, fica bem legal. Eu vou jogar um pouquinho de glitter cristal aqui em cima agora, pra dar um brilhinho nessa neve, pra dar um efeito. E vou deixar secar.
Muito importante, a gente não pode botar o globo sem que esteja completamente seco essa parte, tá? E a gente ainda tem que terminar o bonequinho, né? Então, tá tudo certo. O bonequinho tá super firme, sem nenhuma possibilidade de soltar, colado só com a Cherry Glue. Isso aqui foi o que a gente usou, ó, gente. Cobertura fake, não foi o glacê e nem a cauda, foi a cobertura. Então, quando você for fazer a sua comprinha no site, procure por cobertura fake. Eu tenho, por enquanto, só as embalagens de 100 ml, mas eu vou liberar lá no site, pelo menos da cor branca, essa embalagem grande. Porque, gente, essa cobertura é muito maravilhosa, dá pra fazer muita coisa com ela. Qual outro tipo de cobertura você acha que dá pra fixar direto, assim, na porcelana? É só a nossa, gente, é só a nossa. Cerca de 1 grama pra cada galho que vai na cabecinha dele. Gente, eu não sei, chama de galho, chama de chifre, eu não sei, tá? 1 grama pra cada. A gente faz uma coxinha assim, alongada, não achata muito. Aqui na parte mais larga, a gente marca 1, 2. Aí, vai puxando, pra dar aquela separadinha, tá? Ó. E curva. Só isso. Aí, curva uma de um lado e a outra curva pro outro lado. Aí, vai ficar assim, tá? Deixa secar e depois cola com cola instantânea, porque se colar agora, ela não vai segurar, porque a massa tá molinha. Aqui eu já tenho a minha pronta, olha, já tá colada. Eu já envernizei a minha peça, eu utilizei verniz spray fosco pra dar o acabamento nela. E pra não afetar aqui os olhinhos, pra não sair o brilho do olhinho, eu colei um pedacinho de fita crepe no olhinho, um pedacinho bem pequenininho pra cobrir só o olhinho. Os olhinhos resinados, um pedacinho pequenininho de fita. Aí, colei essas fitinhas aqui nos olhinhos da toquinha, no olhinho do bonequinho, e depois vim com o verniz spray fosco pra dar, pra proteger, pra fazer o acabamento, tá? Coloquei uma fita aqui também, uma aqui pra proteger, porque eu não queria que o verniz pegasse na caneca. E aí, ficou assim, tá, gente? Então, essa etapa aqui da caneca tá pronta, agora a gente vai finalizar a colher e também a parte da tampa. Pra gente fazer a mantinha, eu peguei aqui uma massinha vermelha. Vocês podem fazer verde, que também fica legal. Ó, eu deixei ela mais gordinha. Eu vou passar aqui no pescoço. Vou botar mais pra cá. Gosto de deixar assim, mais geladinho. E aí, vem com outro pedacinho. Cola aqui assim, por cima da emenda. Aí, eu uso essa ferramenta aqui, ela é tipo um rolinho que tem essas pontinhas, mas vocês podem usar até uma faca de serrinha, tá? Uma faca, assim, de serrinha, dessas de cozinha mesmo, pra gente fazer a marcação aqui pra simular como se fossem os pontinhos do tricô. Aí, eu vou marcar toda ela. Aproximadamente 3 gramas de massinha verde pra gente fazer a touca. Olha, ficou bem marcadinho aqui a nossa mantinha. Então, a gente vai fazer a touca. Aqui eu tô usando um verde musgo. Eu gosto desse tom, achei ele bem natalino. Eu vou abrir aqui um pouquinho com o boleador. Eu gosto, quando eu vou fazer touquinha, eu gosto de sempre usar o boleador e fazer essa técnica, porque eu acho que fica bem mais fácil, assim, da gente encaixar e fica bem certinho também a touquinha. Ó, é só ir girando e abrindo. Aplica aqui na cabeça dele. Vai modelando, ó, vai acertando. Já aproveita esse verde pra fazer os botões, ó. 2 bolinhas achatadas, já cola no corpinho pra fazer os botões. Agora, com o mesmo marcadorzinho, eu vou marcar aqui o tricôzinho da touca. Eu vou marcar todo ele. Ó, ficou toda marcadinha. Eu já coloquei também aqui um acabamento em vermelho. Também deixei já todo marcadinho. Fica com uma textura bem legal. E aí, pra fazer a bolinha que eu vou colocar na ponta da touca, eu vou texturizar ela com a escovinha. Eu vou fazendo isso, ó, movimentos circulares.
Aí cola a bolinha aqui no topo da touquinha e faz uma cenourinha pra gente colar aqui no narizinho. Cola assim, de ladinho. Eu gosto de fazer umas marquinhas. E aí, eu vou esperar secar para poder fazer os detalhes da pintura. Eu gosto de fazer aqui algumas listrinhas e tal, né? E aí, eu já vou colocar aqui com vocês os bracinhos que eu faço com arame. É bem legal esse jeito de fazer bracinho, bem fácil. E você pode utilizar um arame fino, qualquer tipo de arame. Eu gosto de usar o arame encapado verde. Pode ser o branco também, mas o verde, ele dá eu acho que fica mais bonitinho, assim, dá um realce maior. Então, eu vou pegar aqui esse araminho e eu vou torcer ele, ó, eu dobrei no meio esse pedacinho, aí eu vou torcer ele. E eu deixo assim, ó, duas pontinhas, que é pra gente simular o galho. Então, eu dou uma entortada aqui nessas pontinhas, ó. E isso aqui vai ser um dos braços. E o outro eu vou fazer a mesma coisa, pra gente ter ali os dois bracinhos. É bem fácil e fica bem legal. Coloca aqui pra dentro, ó. E pronto. Aí, agora, a gente só vai fazer os acabamentos. Eu vou colocar aplicar um pouquinho de neve fake. Depois que tiver seco, vou botar um pouquinho de neve no nariz, na touca, aqui, pra dar aquele efeito, né, de neve caindo mesmo. E vou fazer o acabamento, as listrinhas aqui com tinta acrílica branca, usando um pincel fininho. E aí, ele já vai estar pronto. Aqui, eu já tenho o da tampa pronto, foi feito da mesma forma. A única coisa que ao invés de touca, eu coloquei esse negócio aqui nele, eu não sei o nome disso, eu não sei o nome desse treco, mas enfim, pra dar uma diferenciada, pra dar um efeito a mais aqui, tá? Então, esse aqui ele já tá pronto, ele já tá seco, esse aqui eu vou depois finalizar com a pintura. E a gente agora vai colocar, então, o domo, a bola acrílica aqui em cima, pra finalizar. Olha, aquela ponta que tinha aqui, que sempre vem, né, um negócio que aquilo é pra pendurar, eu cortei fora. Aqui, se eu fosse usar ela assim, eu daria uma lixadinha, mas como vai um acabamento de massa aqui, eu não preciso me preocupar. Isso aqui, gente, é muito importante que esteja muito seco quando a gente for colocar a parte de acrílico, porque senão o biscuit começa a suar. Aí, ele começa a suar, ele começa a embaçar isso aqui, vai criando gotículas de água aqui dentro, porque o biscuit ele tá secando ainda, né? Então, por isso que é imprescindível que esteja completamente seco essa parte aqui quando você for trabalhar com essa parte de acrílico. Seja vidro, o que for. Quando você for abafar o biscuit, ele tem que estar completamente seco, senão dá esse problema. E mesmo assim, eu ainda vou deixar um espacinho pro ar entrar. Eu não vou fechar completamente, sufocando ele aqui dentro. Eu vou deixar um espacinho pro ar entrar, pra não ter perigo de um dia muito quente ou alguma coisa assim, isso acontecer, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma massinha branca pra gente poder prender esse globinho. Ó, um rolinho gordinho, levemente achatado. Vou aplicar a nossa cola vidro. Aqui, onde eu vou passar a tirinha de biscuit, para que ela fique bem fixa. Aplico um pouquinho da cola também, da cola vidro aqui, só na pontinha. E aí, eu vou vir e vou encaixar. E empurra para entrar dentro da massinha. Aqui eu vou acertando do lado de fora, para deixar ele bem selado. Ó.
Agora, eu vou deixar novamente secando essa parte aqui do biscuit. Eu preciso disso aqui completamente seco, para eu conseguir fazer a finalização do jeito que eu quero. Porque vai ter bolinha aqui dentro e vai sacudir, tá? Só que a gente não pode fazer isso e fechar o buraco sem que esteja completamente seca essa massa. Então, vamos esperar que ela seque pra gente continuar. Aqui já temos, então, o nosso bonequinho pronto. Eu fiz aqui os acabamentos necessários, coloquei um pouquinho da cobertura branca pra fazer aí o efeito de neve. Ficou a coisa mais fofa, o nosso bonequinho. E a gente vai finalizar agora a parte aqui do domo, da cúpula. Tem vários nomes que a gente pode dar pra isso aqui, tá? Aqui, gente, eu passei um pouquinho também da cobertura. Vocês estão vendo que essa cobertura é, tipo assim, indispensável, né? Dá pra fazer muita coisa. Inclusive, eu quero falar pra vocês que a gente vende ela colorida, mas vocês também podem colorir em casa. Então, se você quer uma cobertura de morango, de chocolate, da cor que você quiser, você pigmenta ela em casa, ela aceita qualquer tipo de tinta. Aceita pigmento em pó, pigmento líquido, aceita tinta acrílica, se você quiser tingir com tinta acrílica, aceita bem também. Então, você pode estar comprando a branca. Eu vou disponibilizar no site pra vocês o pote grande, porque a gente só tem o pequenininho de 100 ml, mas a cor branca eu vou disponibilizar no pote grande, para que vocês tenham a possibilidade de comprar e poder fazer aí, ter uma quantidade grande e poder tingir quando vocês precisarem, tá? Ela também, vocês podem usar ela no bico de confeitar, porque ela tem consistência suficiente para isso. E se você quiser ela mais lisa, você aplica ela, eu vou fazer depois uma aula explicando isso. Mas você aplica ela assim como eu apliquei aqui com um palitinho, ela fica assim, né? Toda com textura, porque aqui é neve, então eu quis textura. Mas se eu quisesse liso, eu simplesmente ia molhar o meu dedo na água e passar com ela ainda úmida. Ela fica lisinha, lisinha, lisinha. Fica perfeito, tá? Então, ela é de todas as caldas que a gente já desenvolveu aqui na Arte de Massa, todo tipo de produto que a gente já criou, essa daqui ela é a mais versátil delas, porque é a que a gente consegue pigmentar melhor, ela consegue atingir várias texturas, então você consegue usar no bico de confeitar, mas se você quiser ela mais líquida, você mistura água, que ela fica mais líquida, você também consegue deixar ela assim, bem liquidazinha para você poder fazer outros tipos de trabalho, você consegue alisar. Então, ela é mais versátil, né? Eu posso dizer assim que é o ápice da perfeição que a gente buscou desde o início. Então, nós vamos continuar, obviamente, trabalhando com toda a nossa linha de caldas, porque cada uma tem uma função específica e eu sei que vocês gostam, muitas pessoas já estão acostumadas, mas essa daqui é a mais versátil. Então, se você não quer investir em vários produtos, se você quer investir em um só que te dê várias possibilidades, esse é o que eu indico, tá? Então, é isso. Eu vou finalizar, então, colocando aqui dentro um pouquinho de micropérola branca, porque eu quero que, quando a gente chacoalhe a tampinha, que mexa. Então, eu vou pegar aqui, também não tínhamos essa cor disponível no site, vou colocar pra vocês o branquinho. Ó, o buraquinho que a gente deixou. Eu não vou colocar muito dessas bolinhas. Não precisa ser um exagero, tá? É só mesmo pra fazer o efeito que eu quero que mexa. Vou jogar cá pro lado pra não cair. Ó. E aí, eu vou tampar aqui o buraquinho agora com massa. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu ainda vou deixar um espacinho pro ar entrar. Como eu falei, eu não quero que fique totalmente sem ar aqui dentro. Ó, gente, eu abri aqui um pequeno buraquinho na lateral, bem pequenininho, usando um alicate de corte. Dei uma cortadinha aqui, tá? Uma quebradinha, na verdade. E agora eu venho colocando a minha massinha aqui pra cobrir esse buraquinho. O maior, esse vai ficar. Ó, coloca a massinha ali e vai nivelando ela, pra ela ficar certinha. Eu passei um pouquinho da cola vidro, tá? Passei um pouquinho aqui na base onde eu tô fixando ela. E aí, aqui, depois que secar essa massinha de biscuit, eu vou fazer um acabamento também com
com a cobertura. Para me certificar de que realmente vai ficar bem finalizado, bem presinho, ó. Aqui eu vou deixar um buraquinho de nada, só mesmo para entrar ar. Não vai ser um tamanho suficiente para que as bolinhas saiam daqui de dentro. Selar tudo direitinho com o pincelzinho umedecido. E é isso, gente. Depois é só colocar um pouquinho da cobertura aqui só para cobrir a massinha, para não dar diferença de cor. É aquele detalhe do acabamento que a gente faz para deixar tudo bem bonitinho. E tá pronto. Vou mostrar para vocês o resultado final, como que ficou. E esse aqui é o resultado, então, pessoal, como eu sempre mostro para vocês, né? Aqui a nossa canequinha pronta, montadinha, muito linda. Como eu falei para vocês no início do vídeo, não se apeguem à caneca, se apeguem à modelagem. Vocês podem aproveitar isso aqui de várias formas. Usem a criatividade de vocês, usem e abusem para ganhar dinheiro nesse Natal e nos próximos, né? Porque a técnica vai ficar aí salva aqui e também na cabecinha de vocês. Não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o canal, comentar também é muito importante. Nem que você deixe só um coraçãozinho no comentário já me ajuda para ajudar a engajar e a crescer o nosso canal. Quanto mais engajamento, quanto mais a gente crescer, mais conteúdo a gente traz. Hoje eu coloco um vídeo por semana. Quando o canal estiver grande, vocês me ajudando a crescer o canal, eu vou postar muito mais. A intenção é chegar a 3 por semana futuramente. Então me ajudem com isso, tá bom? Deixa o like, deixa o comentário e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Um grande beijo e até a próxima aula.